Olá, eu me chamo Vladimir Sena Araújo, sou doutorando em História da Unirio e vou apresentar o trabalho O Santo Daime e a sua convergência com a história global. O objetivo deste trabalho é o de apresentar elementos de conexão entre a religião ayahuasqueira brasileira do Santo Daime, que foi criada por Irineu Serra na primeira metade do século XX no território federal do Acre, e a história global. Ao longo do processo histórico, a religião alcançou países dos 5 continentes, absorvendo com isso vários elementos culturais. Por outro lado, o uso da bebida daime, seus rituais e representações, foi remodelado no contexto florestal. A ayahuasca, para quem não tem nenhum domínio, é uma terminologia da língua quechua, e conforme Schutz, significa vinho das almas, né? Pode ser considerado também liana dos espíritos ou cipó com o espírito. Durante muito tempo, o termo foi tratado, na maioria dos estudos acadêmicos, dessa maneira. E muito recentemente, a linguista Gail Heitgen aponta que o termo ayahuasca faz referência ao cipó do qual é confeccionado um chá de uso milenar e que a sua tradução entre os Napuruna corresponde a cipó com uma alma. Ou seja, ela é uma bebida feita com a decocção de duas plantas, um cipó e uma folha. E até o início do século XXI, havia mais ou menos 43 designações para a substância. Então, como mencionei anteriormente, eu vou tratar da relação entre o movimento religioso do Santo Daime e o diálogo com a história global. A história global ela surge no esforço de fugir de uma história eurocêntrica, basicamente voltada aos Estados nacionais, né? E vou me basear na obra A História Global, do historiador Sebastian Conrad. Então, Conrad ele é interessante nessa discussão porque ele trata, né, fundamentalmente da história global, mostrando que as principais designações para tratá-la correspondem a trânsito, a transculturalidade, a transterritorialidade, circulação de representações e, fundamentalmente, a conexão. E no caso específico do Santo Daime e também de outras religiões brasileiras, que posso tomar como exemplos, como a Barquinha e a União do Vegetal, eu defendo a ideia de convergência global, não no sentido de que vou me apoiar totalmente na visão global do Conrad, mas mostrando que existem possibilidades de interações desse tipo de história em momentos específicos do desenvolvimento histórico dessas religiões. Bem, eu tomo como ponto de partida essa relação da convergência com a história global a partir do trânsito, da circularidade, deslocamento de práticas simbólicas efetuadas por pessoas ou grupos para outros contextos culturais, né? Isso demonstra que as religiões ayahuasqueiras brasileiras não estão desconectadas com o mundo, né? O seu processo de formação na Amazônia Ocidental, né, essas religiões elas tiveram um movimento, né, simbólico e territorial que alcançou outros estados brasileiros e países nos 5 continentes, né? Por outro lado, ocorreu uma projeção inversa do uso da ayahuasca para dentro da floresta com elementos advindos de outras culturas que se tornaram fundamentais para a afirmação dos povos da floresta, no caso, extrativistas, ribeirinhos e indígenas. Então, nesse sentido, o Santo Daime, ora se expande para além da Amazônia e ora leva para o interior da floresta a conjugação de elementos advindos de contextos africanos, europeus e indígenas, traduzidos e ressignificados desta religião e teve maior influência sobre os povos e comunidades da floresta. Então, esse movimento para fora e para dentro possibilitou remodelações do uso da ayahuasca e variações ritualísticas nas igrejas do Acre, ou seja, com a inserção de novos elementos simbólicos, discursivos e de operação do uso ritual da substância, que foram incorporados mediante o contexto de outras realidades socioculturais. Então, nesse sentido, o Sebastian Conrad expõe que, ao mesmo tempo em que a história global ela é objeto,
ela pode se tornar também procedimento metodológico que se aplica a determinadas abordagens passíveis de conectividades. Esta dupla perspectiva se encaixa aos estudos sobre religiões ayahuasqueiras brasileiras. De um ponto de vista global, pode servir para contextualizar eventos históricos locais. Menciono, por exemplo, a fase embrionária de formação das religiões brasileiras ayahuasqueiras em um período compreendido entre a virada do século XIX e as primeiras décadas do século XX, no apogeu do primeiro surto da borracha. A formação das religiões brasileiras acompanha a própria trajetória de anexação do Acre ao Brasil, quando levas de imigrantes foram trabalhar nos seringais amazônicos, obtendo contato com outros atores responsáveis pela formação da sociedade acriana e também por estabelecer trânsito de elementos culturais. Então, as fronteiras onde se afirmou o uso da ayahuasca no início do século XX era constituída por um conjunto de atores que levaram práticas e representações simbólicas de outros lugares para uma região que se tornou oficialmente brasileira. Então, nessas fronteiras do Acre, a ayahuasca se tornou elemento de afirmação e resistência contra a opulência de uns e contra a marginalização de grupos sociais. A apreensão de práticas e discursos decorrentes do uso indígena marca uma releitura dos rituais das comunidades por vegetalistas e, posteriormente, pelas religiões ayahuasqueiras, e, fundamentalmente, o Santo Daime, instituído em 1930 por Irineu Serra, nos arredores de Rio Branco. Então, contei um pouco dessa historinha para partir exatamente para um dos pontos que nos interessa, intitulado Da Floresta para o Mundo, né? Então, como eu falei, Irineu criou o Santo Daime, né, na década de 30, e teve vários discípulos, dentre os quais se destaca Sebastião Mota de Mello, que foi responsável pela permissão da execução dos rituais de Santo Daime para outros contextos territoriais. O padrinho Sebastião, ele era natural da região do Juruá, né, Seringal Adélia, no atual município de Urunapi, Amazonas. Então, ele foi um dos principais seguidores, né, de Irineu Serra, mas devido a um conflito interno ocorrido no Alto Santo, local conhecido onde Irineu Serra fundou o Santo Daime, o Sebastião Mota ele vai se retirar com sua família e um número considerável de adeptos para fundar na colônia 5000 o Centro Eclético de Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra, Ceflures. De forma sacramental, eles usavam Santa Maria, cannabis sativa, e que foi apresentado por ele por um estrangeiro chamado Lúcio Mortner. E esse acontecimento apenas justificava um sonho antigo, né? Para o uso da erva no contexto sagrado. Bom, então, o Ceflures, né, instituído pelo padrinho Sebastião, ele acabou sofrendo uma série de perseguições, né? Era um período de ditadura militar, né? Ele acabou se mudando com o seu povo, ou pelo menos com a maior parte do seu povo, para o Amazonas, e lá ele criou, então, após passar pelo Rio do Ouro, criou o Céu do Mapiá, né? Esse período, entre 70 e meados de 80, foi o período de maior efervescência, né, da colônia 5000. Muitas pessoas acabaram se instalando, eram hippies, mochileiros, psicólogos, né, enfim, várias pessoas que acabavam passando, né, pelo Acre para ir ao Peru, né, para visitar Machu Picchu, e acabaram, né, tendo contato com uma comunidade considerada libertária que ia ao encontro dos princípios aí de um movimento de contracultura. Então, essas pessoas também traziam, né, experiências diversas, né, práticas budistas, taoístas, leituras, misticismo oriental, né, dentre outras características. A expansão dos Ceflures, né, para o Brasil e outros países se deu inicialmente com o retorno de pessoas aos lugares de origem. Então, todas as pessoas que circularam ou que ficaram um tempo na colônia 5000, ou no seu início, na colônia 5000,
elas acabaram voltando para os lugares do Brasil, retornando e fundando núcleos, né? Do Brasil e outros lugares, acabou ficando mais fácil, né, o processo de internacionalização. A década de 70, quando o Padrinho recebeu mochileiros, hippies, ocorreu o fim da Guerra do Vietnã e o fortalecimento do movimento contra a cultura nos Estados Unidos. Incluía a negação à sociedade de consumo, experiências com drogas, contato com religiões e grupos místicos, especialmente os orientais, e com o xamanismo americano, e crítica aos partidos políticos e também experiências com comunidades com ideais coletivistas, além da liberdade sexual. É conveniente dizer que esta crise do modelo, né, da sociedade de consumo, né, afetou os sujeitos que seguiam religiões tradicionais e que passaram a valorizar outras formas de experiências místicas e fazer outros tipos de leituras, né? Mencionamos as obras de Allen Ginsberg, William Burroughs e Carlos Castaneda. Então, a década de 70, ela, aqui no Brasil, ela foi também um momento ditatorial, de censura, repressão, e também de políticas desenvolvimentistas, e culminou com a morte de seringueiros, incluindo Chico Mendes e Wilson Pinheiro, além da expulsão de muitas famílias de extrativistas, suas colocações, que passaram a morar ou criar também bolsões de miséria na capital acreana, né? Nesse contexto, havia em Rio Branco forte efervescência cultural, né? Artistas se movimentavam e se articulavam diretamente em defesa da floresta, fundamentalmente dos extrativistas, indígenas e também, né, do Santo Daime. Muitos até frequentavam também o Santo Daime. Né? Então, todo esse processo, essa efervescência que estava acontecendo no mundo, o Luiz Eduardo Soares chamou de nova consciência religiosa, né? A partir do movimento New Age. O Santo Daime ele acaba a figurar no cenário mais amplo, alcançando assim as camadas médias do Brasil e de outros países. Este crescimento ele foi permeado por conflitos e perseguições a representantes desta religião no exterior. Destaca-se vários relatos de falta de liberdade de cultos e proibição do uso da substância. A internacionalização dos cultos provocou estigmas não apenas com relação à ayahuasca, substância prescrita como droga em muitos países de vários continentes, mas pelo fato da religião daimí ser considerada como seita religiosa. O Santo Daime alcançou os 5 continentes no século XXI, concretizando um dos desejos do padrinho Sebastião, da religião cruzar os oceanos. No ano de 2020, ano do centenário de seu nascimento, o Santo Daime estava representado em 42 países. O segundo ponto da minha fala, né, faz uma inversão e se chama O Mundo para Dentro da Floresta, O Mundo para Dentro da Floresta. Eu começo com a perspectiva do Renard Casevitz, onde ele coloca que a conquista no 19 ela foi impiedosa para os povos nativos, e as poucas décadas do surto da borracha, do primeiro surto especialmente, riscaram do mapa muitos povos indígenas que declinaram assustadoramente, né, com as suas memórias coletivas. Os conflitos violentos e os contatos com os conquistadores da Amazônia provocaram ainda a dizimação da maior parte da população indígena por causa de enfermidades desconhecidas pelos silvícolas, tais como gripe, sarampo, varíola e outras que não faziam parte do quadro de doenças daquelas que as comunidades indígenas estavam acostumadas a tratar. Somam-se as epidemias, mortes físicas e escravidão, a desestruturação das organizações sociais das comunidades, imposição ideológica, além de supressão de hábitos e costumes. A ayahuasca, neste contexto cruel de opulência e opressão, constitui um dos elementos estratégicos de sobrevivência e resistência das sociedades indígenas frente aos representantes capitalistas que se instalaram em lugares da floresta amazônica, onde se encontravam os territórios indígenas. Os conquistadores desarticularam fortes redes comerciais e de comunicação estabelecidas há séculos entre as sociedades indígenas que moravam nos mais diversos lugares, das planícies amazônicas aos altiplanos andinos. Antes mesmo da chegada dos europeus aos Andes e Amazônia,
Esta bebida já era intercambiada por indígenas por meio de redes de comunicação. Estas redes constituíam um verdadeiro intercâmbio cultural e possibilitavam relações econômicas, religiosas e simbólicas. A ayahuasca permaneceu como elemento estratégico de resistência e de afirmação das identidades indígenas desde a chegada dos espanhóis até os dias atuais. Ela continuava permitindo as relações de cura, os voos dos pajés aos outros mundos, previsões sobre inimigos, né, melhores lugares ricos em proteínas e solos, e, fundamentalmente, dentre tantas outras coisas, a preservação da memória dos ancestrais e das histórias antigas, incluindo aquelas de onde eles surgiram. Convém dizer que muitos indígenas haviam perdido a prática do uso da ayahuasca devido ao processo de contato e subordinação aos trabalhos forçados nos seringais do final do século XIX até o final da década de 70. Nesse sentido, o Santo Daime teve influência no retorno às atividades ritualísticas indígenas. O Santo Daime também não teve somente uma expansão para além da Amazônia Ocidental. Ele não foi ressignificado apenas por líderes e adeptos de outros contextos culturais dos países continentais, mas a religião também fez um mergulho para dentro da floresta. O Santo Daime é uma religião que conecta práticas e filosofias europeias, indígenas e africanas. Alguns indígenas Runicuim, incluindo pajés, frequentaram sessões do Santo Daime em igrejas de municípios do Acre e sul do Amazonas e fizeram uma releitura dos aspectos ritualísticos e doutrinários no âmbito das igrejas interculturais. Conforme depoimento da historiadora Vera Frois, alguns Runicuim chegaram a se fardar na Holanda, se associando a uma igreja daimista. É importante salientar que a expansão do Santo Daime na floresta não se deu apenas pela participação de indígenas nas sessões daimistas. Durante o início da década de 80, o sertanista Antônio Macedo, da FUNAI, fardado do Santo Daime, né, acompanhado de seu violão nos seringais acrianos, nas aldeias indígenas, né, levou a ayahuasca e também as representações simbólicas de uma religião aos povos da floresta. A ayahuasca consumida pelos indígenas com influências do Santo Daime é vital para que eles dialoguem com seus ancestrais, para lhes pedir orientações, pois enxergam também o doloroso retorno aos momentos de tragédias que ocasionaram morte e escravidão ao seu povo ou aos povos pela opressão dos conquistadores e ocupantes dos seus territórios. Neste sentido, o enteógeno serve como sinal diacrítico e estratégia cosmopolítica. É a poderosa bebida que une os mundos e relembra a existência dos indígenas neles. Portanto, mais do que servir para realizar voos xamânicos, dialogar com seres antepassados, prever o futuro, localizar inimigos e identificar fatores de alimentos, ela serve para rememorar tempos. Esta memória inscrita na coletividade dos povos indígenas da Amazônia Ocidental remete ao tempo em que passaram a ser violentamente mortos e forçadamente incorporados ao sistema capitalista do século XIX e XX, por meio da criação de seringais, onde os que sobreviveram eram obrigados a trabalhar, inclusive na extração do látex, sob a tirania de chicotes, xingamentos e outros maltratos. Nas visões aterradoras com a bebida, emergem episódios cruéis que incluem estupros de índios nos seringais, assim como em suas colocações no interior da floresta. Brotam ainda imagens das mulheres e crianças indígenas vendidas como mercadoria qualquer nos barracões dos seringais, como restos humanos que sobreviveram às chacinas provocadas por seringueiros a mando de seringalistas. Nos povos indígenas, notadamente marcados pela tradição oral, essas narrativas de massacre, dizimação e sobrevivência eram repassadas de geração a geração pelos mais velhos, sendo revividos pelos mais novos por meio do uso do cipó sagrado, que faz sonhar. Ela, a ayahuasca, se torna uma poderosa tecnologia vegetal, que faz parte, ou que faz com que os indígenas mergulhem em suas memórias e experienciem e relembrem suas realidades profundas. E, finalmente, essa apresentação tratou de convergência entre o campo ayahuasqueiro e a história global, onde tomei como exemplo a formação do Santo Daime e o seu processo de expansão para fora do domínio territorial amazônico e para as comunidades indígenas, seringueiras e ribeirinhas no interior da floresta. Evitamos fazer comparações, né? Elas podem produzir homogeneizações e universalizações.
Desta maneira, a trajetória histórica se expande do Santo Daime, de expansão do Santo Daime pode ser diferente de outras religiões que utilizam essa planta de poder. Portanto, é fundamental compreender que, ao passo em que o Santo Daime é admitido como um fenômeno global, leva consigo uma riqueza histórica baseada justamente nas suas singularidades, em que se afirma como religião própria e possibilita apropriações, reapropriações, discursos e abordagens diversificadas sobre a religião e a doutrina daimistas em outros contextos geográficos e culturais. A conectividade do Santo Daime ao global neste trabalho possibilitou tratar a história global enquanto metodologia, ao fornecer elementos para contextualizar a formação de uma religião enteogênica com características específicas na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, ao mundo da borracha na virada do século XIX, as duas primeiras décadas do século XX. Por outro lado, essa religião faz parte de um campo religioso em expansão, onde o uso do daime, em outros contextos culturais, se dá por meio de uma religião, se tornando ela um objeto do global. É possível conectar o Santo Daime a um contexto global, por um lado, por uma via de mão dupla, onde seus movimentos de expansão obedecem, de um lado, a uma lógica transnacional na qual a religião alcança outros países, e, por outro lado, os povos da floresta, operando em suas organizações culturais. Esta conexão do Santo Daime para o mundo faz parte do desejo do Padre Sebastião em conquistar, em conseguir essa expansão, mas, ao mesmo tempo, essa conectividade para o mundo e para dentro da floresta também foi marcada por discriminações, tensões e conflitos, demonstrando que a convergência desta religião ao contexto global foi marcada por relações de poder. O Santo Daime, antes de mais nada, se torna um bom exemplo de como uma religião local se conecta ao global. Para Conrad, as questões mais interessantes nascem da intersecção entre os processos globais e as suas manifestações locais. Muito obrigado.